para tudo. Antes de começar o vídeo, eu preciso que você faça uma coisa. Pensa no seu personagem favorito. Qualquer um. De jogo, anime ou filme. Já pensou? Então guarda esse nome. Porque no fim desse vídeo, ele vai dizer quem você é. Eu não tô falando isso como uma força de expressão. Isso é ciência. Ou melhor, é psicologia disfarçada de história. Todo personagem que você já amou, odiou ou até mesmo quis ser, nasceu de um molde. E só existem 12 desses moldes no mundo inteiro. 12. Só isso. E toda história que já te fez chorar ou pausar o vídeo para processar usou pelo menos um desses. Esses moldes têm mais de 100 anos e vieram de um consultório de psiquiatria lá na Suíça. E hoje, sem você perceber, eles estão em cada jogo que você joga, em cada anime que você maratona, em cada personagem que até virou tatuagem no seu braço. E o pior de tudo é que você já escolheu o seu, só que ainda não sabe. Oi, eu sou o RV e você tá no Reino do Mestre. E hoje a gente vai abrir um manual secreto. Hollywood usa esse manual. Estúdios de jogos usam esse manual. Todo mundo que cria história usa a mesma coisa, há décadas. Mas para você entender isso de verdade, a gente precisa voltar para a Suíça, no começo do século XX. Tinha um pesquisador de psiquiatria chamado Carl Jung, e ele reparou uma coisa estranha nos pacientes dele. Pessoas de culturas completamente diferentes, que nunca tinham se encontrado, contavam os mesmos tipos de sonhos, os mesmos tipos de medo, as mesmas figuras aparecendo de novo e de novo. Jung deu um nome para isso: arquétipos, padrões universais, escondidos na mente de todo mundo. Só que isso ficou na teoria por um bom tempo, até um dia virar uma ferramenta. Nos anos 90, duas pesquisadoras pegaram essa ideia, transformaram tudo em algo prático. 12 personalidades básicas. Qualquer marca, qualquer filme, qualquer jogo podia usar isso para criar personagens inesquecíveis. E funcionou tão bem que virou um padrão. Sem contrato assinado, sem ninguém combinar nada, todo criador de história começou a usar a mesma fórmula. Pois é, esse jogo que você platinou, esse anime que te fez chorar no final, esse filme que você assistiu 15 vezes, todos seguem o mesmo mapa. E hoje a gente vai apresentar o elenco completo desse mapa. Os 12 personagens que criaram todos os outros personagens. Alguns vão te dar orgulho de conhecer, outros vão doer um pouco. Vamos organizar isso em pares, porque cada arquétipo tem um oposto. E é nesse choque que a mágica acontece. Primeiro par, o mais puro contra o mais perigoso. Imagina duas pessoas. Uma acredita que o mundo é bom. A outra jura que o mundo é uma armadilha. Essas duas pessoas são os extremos opostos de tudo que existe na ficção. E o nome do primeiro é o inocente. O inocente confia. Ele acredita em um final feliz. Ele é a pessoa que o mundo ainda não quebrou. Olha isso. Pensa no Frodo, por exemplo, lá no começo de Senhor dos Anéis. Um hobbit que só queria plantar no jardim dele. Pensa no Naruto criança, a vida inteira ignorava ele. Mas ele continuava sonhando em virar Hokage, do mesmo jeito. E esse arquétipo existe para te lembrar uma coisa. Nem todo mundo nasce cínico. Alguns personagens começaram acreditando. E é isso que dá peso quando tudo desmorona depois. Agora, troca de lado, porque na outra ponta mora o fora da lei. O fora da lei não confia em nada disso. Para ele, as regras são a mentira. E quebrar elas é o único jeito de ser livre de verdade. Han Solo atirando primeiro. Vegeta se recusando a seguir qualquer ordem. Arthur Morgan vivendo fora da lei o jogo inteiro, tentando entender se ainda dá tempo de mudar. O fora da lei não é vilão. Repara nisso. Ele só descobriu cedo demais que o sistema tem rachaduras. Mas espera, porque você não vai acreditar no que vem agora. Inocente e fora da lei não são opostos de verdade. Eles são a mesma pessoa, em momentos diferentes da história. Todo fora da lei já foi inocente antes de alguém quebrar essa confiança. E todo inocente, se machucado o suficiente, vira um fora da lei. É por isso que histórias de origem funcionam tão bem. Você literalmente assiste um virar o outro. Mas entre esses dois extremos, existe um território enorme, onde mora o personagem mais comum de todos e o mais raro de todos ao mesmo tempo.
Beleza, chegou a hora do arquétipo mais óbvio de todos, o herói. Todo mundo acha que sabe o que é, só que quase ninguém sabe de onde ele realmente vem. O herói prova o valor dele através da coragem. Ele enfrenta o que ninguém mais enfrentaria e sai do outro lado transformado. Por exemplo, temos o Goku treinando até vomitar sangue, só para ficar um pouco mais forte. Kratos carregando a fúria dele batalha após batalha. O Capitão América, por exemplo, o cara fraco que virou símbolo só por se recusar a desistir. Só que aqui vem um detalhe que a maioria esquece. Nenhum desses três nasceu herói. Goku era só um garoto de rabo na floresta. Kratos era um soldado espartano comum. E Steve Rogers era um cara de 45 quilos que nem conseguia entrar no exército. E é exatamente aí que mora o segundo arquétipo de hoje. O cara comum. O cara comum não tem nenhum poder. Não tem destino escrito. Ele é você, jogado dentro da história. Ron Weasley é um melhor amigo sem holofote. Ele é cercado de irmãos talentosos. Shinji Kari, um garoto que só queria ser aceito pelo pai, só que precisava pilotar um robô gigante contra a própria vontade. Gordon Freeman, um cientista qualquer, que vira a última esperança da humanidade, sem falar uma palavra sequer. Esse arquétipo existe para uma função específica, fazer você se enxergar dentro da tela, porque ninguém se identifica com um deus. Mas todo mundo se identifica com alguém que está com medo, e vai mesmo assim. Herói e o cara comum não são dois arquétipos diferentes, são o mesmo personagem, em dois capítulos diferentes da mesma jornada. Todo herói que você admira começou como um cara comum. A jornada do herói inteira é basicamente essa transformação, de um para o outro. Isso muda a forma como você vai assistir qualquer história de origem a partir de hoje. Não tem mais volta. Mas nem todo mundo quer virar herói. Alguns preferem entender o jogo por trás das cortinas. E outros preferem simplesmente rir disso tudo. Tá, vamos lá. Esses dois parecem os arquétipos mais opostos da lista inteira. Um pensa antes de falar qualquer coisa. O outro fala sem pensar em absolutamente nada. Vamos começar pelo sábio. Ele busca uma coisa, a verdade. Não importa quanto tempo isso leve. Yoda, um mestre escondido num pântano, esperando o aluno certo aparecer. Itachi Uchiha, o cara que carregou a verdade mais pesada de Naruto sozinho por anos, só para proteger quem ele amava. E o Ichigo Iro, de Avatar, o general aposentado que troca conquista por chá e por conselhos que você só entende anos depois. O sábio raramente é o personagem principal, mas sem ele, o personagem principal nunca aprenderia nada. Agora troca completamente de energia, porque na outra ponta mora o bobo. O bobo não liga para a seriedade de nada, ele usa piada como arma. E sem querer acaba dizendo a verdade que todo mundo tinha medo de falar. O melhor exemplo disso é o Deadpool, quebrando a quarta parede só para debochar da própria história. Ou talvez o gênio de Aladdin, fazendo 1000 vozes diferentes, só para aliviar um pedido de 3 desejos. O Sanji Undertale, contando piada de esqueleto bem na hora que você menos espera. Repara que nenhum desses três é bobo de verdade. Eles só escolheram o riso como disfarce. E é aqui que o negócio fica bizarro. Lembra do Yoda no pântano? Antes de virar o mestre mais respeitado da galáxia, ele aparece pro Luke, como um bicho engraçadinho roubando comida. Yoda é o sábio e o bobo ao mesmo tempo, dentro do mesmo personagem. Isso não é um acidente. Historicamente, bobos da corte eram as únicas pessoas que podiam falar a verdade pro rei sem perder a cabeça. Sábio e bobo fazem exatamente a mesma coisa, dizendo o que ninguém mais tem coragem de dizer, só usam ferramentas diferentes. E se eu te dissesse que até quem manda no próprio reino segue essa mesma lógica escondida? Poder e liberdade. Dois desejos que quase nunca cabem na mesma pessoa por muito tempo. Primeiro, o governante. Ele acredita numa coisa só. Se ninguém estiver no controle, tudo vira caos. Thanos não queria destruir o universo por maldade. Ele achava que tinha que organizar tudo, nem que fosse a força. Light Yagami pegou um caderno capaz de matar qualquer pessoa e decidiu usar ele para virar um deus da justiça. Handsome Jack construiu uma cidade inteira à imagem dele mesmo e ainda achava que era o mocinho da própria história. Repara no padrão, nenhum deles se acha vilão. Todo governante tem a certeza absoluta de que está fazendo a coisa certa. Agora vamos mudar para o completo oposto. O explorador,
Ele não quer controlar nada, ele só quer ser livre. Luffy recusando qualquer trono, qualquer posição de poder, só para continuar navegando atrás do próprio sonho. Link atravessando reino atrás de reino, sem nunca fixar residência em nenhum lugar. Indiana Jones trocando conforto por poeira ruína antiga, toda vez que aparece uma pista nova. O explorador tem pavor de uma coisa só: ficar preso, em um lugar, numa regra, numa vida só. E aqui que o negócio fica bizarro de novo. Governante e explorador nascem do mesmo medo, só que reagem de jeitos completamente diferentes. Os dois têm medo do mundo virar bagunça. O governante tenta resolver isso controlando tudo ao redor. O explorador tenta resolver isso fugindo, antes que a bagunça alcance ele. E é por isso que o governante e o explorador quase nunca se dão bem numa mesma história. Eles resolvem o mesmo problema de formas incompatíveis. Só que tem gente que não quer controlar nem fugir. Tem gente que quer construir algo novo do zero. E tem gente que só quer proteger o que já existe. Chegamos num par mais silencioso da lista, mas não o menos importante. Muito pelo contrário. O criador vive obcecado por uma pergunta. E se eu conseguisse construir algo que ninguém construiu ainda? Tony Stark construindo uma armadura inteira numa caverna com sucata, só para sobreviver. Senko Ishigami reconstruindo a civilização inteira do zero, usando ciência. Depois de um apocalipse que virou todo mundo em pedra. Andrew Ryan erguendo uma cidade inteira debaixo do oceano, se baseando totalmente numa visão que ele teve de liberdade absoluta. Só que preste atenção num detalhe. Rapture, a cidade de Andrew Ryan, virou um pesadelo, porque todo criador tem uma sombra. Quando a visão importa mais que as pessoas, a criação vira monstro. E é exatamente aí que entra o cuidador. O arquétipo oposto. O criador não quer construir nada novo. Ele quer proteger o que já existe, nem que isso custe o próprio bem-estar. Sunrise Gang carregando o próprio Frodo nas costas, literalmente na subida final na Montanha da Perdição. Kakashi treinando 3 crianças e enterrando praticamente todo mundo que ele já amou antes disso. Joe em The Last of Us, atravessando o apocalipse inteiro só para manter uma garota viva. O cuidador também tem sombra. Ele pode proteger tanto que sufoca quem ele ama. E aqui está a reviravolta desse bloco. Criador e cuidador são as duas formas que o amor toma, quando vira ação. O criador ama construir algo novo, para resolver a dor. O cuidador ama segurando com força o que já existe, para a dor nunca chegar perto. Os dois têm medo da mesma coisa, perder algo que importa. Um constrói para evitar isso, o outro segura com as duas mãos. Só falta um par agora, o par mais confundido de todos os 12, e ele guarda o fechamento desse vídeo. Chegamos no último par, e ele é sem dúvida o mais mal entendido de todos os 12. Primeiro, o mago. Ele enxerga as regras escondidas por trás da realidade. Ele sabe exatamente onde apertar para mudar tudo. Doutor Estranho aprendendo, em questão de meses, o que outros feiticeiros levaram décadas para entender. Edward e Eric trocando parte do próprio corpo, atrás da fórmula perfeita para transformação alquímica. Bayonetta manipulando tempo e espaço só para acertar o salto certo, no momento certo. O mago não cria do nada, como o criador do bloco anterior. Ele transforma o que já existe em algo completamente novo. E agora, o último arquétipo da nossa lista. O amante. O amante não busca poder, nem verdade, nem liberdade. Ele busca uma coisa só: pertencer, de corpo e alma, a alguém ou a alguma coisa. Edward Cullen, dividido entre virar um monstro e proteger quem ele ama, décadas seguidas. Ou o Kirito atravessando mundo virtual atrás de mundo virtual, só para nunca mais se separar de Asuna. Ou até mesmo Garrett de Rivia, o caçador de monstros mais durão do continente, derretendo toda vez que Yennefer aparece na tela. O amante carrega um risco enorme: perder a própria identidade dentro da identidade do outro. E aqui está a última reviravolta desse vídeo. O mago, o amante, prometem exatamente a mesma coisa: transformação, através de algo maior do que você mesmo. A diferença só é a direção. O mago transforma o mundo ao redor dele. O amante se transforma para caber dentro de alguém. Os dois caem na mesma armadilha, se exageram, acreditando que sozinhos eles nunca seriam completos. Os 12 arquétipos, 6 pares, estão todos na mesa agora.
Você lembra lá do início do vídeo? Eu pedi para você pensar no personagem favorito e guardar o nome. Agora eu quero que você olhe para esse nome de novo, só que com outros olhos. Porque agora você sabe que ele não é aleatório. Ele é a versão ficcional de alguma coisa que já mora dentro de você. Todo mundo carrega um pouco dos 12, mas sempre tem um que grita mais alto do que os outros. Talvez seja um inocente, ainda acreditando que dá pra confiar. Talvez o fora da lei, cansado de seguir regra que não faz sentido. Talvez o cuidador, segurando todo mundo ao redor. Ou até mesmo o explorador, contando os dias pra próxima fuga. E agora você entende porque o personagem que você mais ama revela quem você realmente é. E vem cá, eu realmente quero saber. Comenta aqui embaixo qual desses 12 arquétipos é o seu. E qual personagem te fez pensar nisso primeiro. Se você curte esse tipo de mistério escondido na cultura pop, se inscreve aqui, tem muito mais vindo por aí. Esse foi o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.